Olá pessoal, belezinha? Paulinho da Matemática mais uma vez com vocês. Hoje eu quero tratar de um assunto muito importante para o Enem e muito atual, né? Nós não gostaríamos, mas o assunto do momento é a pandemia causada pela Covid, né? Pela Covid-19, pelo coronavírus. E alguns temas, alguns conteúdos do Enem se potencializam em termos de cobrança e de probabilidade de cair na prova, justamente por conta da Covid-19, por conta do coronavírus. E aí, gente, eu não estou falando especificamente só da prova de matemática. Eu estou falando de outras áreas do conhecimento também, na prova, por exemplo, de ciências da natureza, ou até mesmo algumas informações que podem estar no tema da sua redação. E aqui, gente, eu quero falar de 3 assuntos bem específicos. Quando eu falo da matemática da pandemia, quando eu falo da Covid-19 e do coronavírus, eu queria que você se atentasse a 3 conteúdos de matemática de extrema importância. Caem com muita frequência e tem uma probabilidade maior de cair esse ano porque estão diretamente envolvidos com a ideia, com o assunto coronavírus, com a Covid-19, com a questão da pandemia. Os assuntos são análise combinatória, funções e estatística. Porque esses 3 temas, eles estão diretamente ligados ao assunto da Covid-19 e do coronavírus. Não sei se você tem acompanhado as notícias, as reportagens, mas quando você pega um texto ou uma determinada matéria sobre a Covid-19, inevitavelmente você vai se deparar com gráficos, com tabelas, com dados estatísticos, não é verdade? E aí não tem jeito. Eu preciso da matemática para poder me ajudar a entender a reportagem, a matéria, porque o assunto coronavírus está diretamente ligado a essas ferramentas tão usadas dentro da matemática. E aí isso pode estar dentro da prova de matemática, ou de uma questão ligada à biologia, ou dentro, por exemplo, do tema da sua redação. Já parou para pensar nisso? Às vezes o tema da sua redação é algo relacionado à Covid-19, ao coronavírus, à pandemia. E aí vem lá alguns gráficos, tabelas, informações estatísticas para que você compreenda e possa discorrer sobre o tema. Então realmente é o assunto do momento, não era algo que nós gostaríamos, mas eu preciso te alertar. E aí, diante dessa situação, esses assuntos, análise combinatória, funções e estatística, ganham uma probabilidade maior de cair dentro da sua prova do Enem. E aí eu quero falar rapidamente sobre cada um deles, o que eu gostaria que você prestasse muita atenção e que você gastasse um tempo aí maior, que você desse uma dedicação maior no momento aí da sua hora de estudo, tá? Quando eu falo de análise combinatória, eu estou falando de contagem, eu estou falando de número de possibilidades, né? Tem muita gente que acha que análise combinatória é só memorizar a fórmula de arranjo simples, combinação simples, permutação simples e permutação por repetição. Mas a análise combinatória ela não está fundamentada nesses 3 assuntos. O carro-chefe da análise combinatória é o princípio fundamental da contagem, tá? E aí quando eu trabalhar com a ideia do princípio fundamental da contagem, eu vou entender com muito mais clareza a ideia de arranjo simples, combinação simples e permutação simples. A análise combinatória, ela estuda, ela me diz o número de possibilidades que eu tenho para uma determinada ação, para uma determinada situação ou um determinado fenômeno. E aí, inevitavelmente, eu vou fazer aglomerações, né? Eu vou estudar elementos muitas vezes divididos em conjuntos, né? Os elementos, os meus dados da minha amostragem vão estar separados em conjuntos, né? E eu vou trabalhar muito com a ideia de probabilidade também. Probabilidade não trabalha com o número de possibilidades. A probabilidade ela tem a ver com as chances de ocorrência de um determinado fenômeno ou de uma determinada situação. Então a análise combinatória ela trabalha com números naturais. Eu tenho 100 possibilidades, 200 maneiras, 1.500 modos de realizar uma ação. Mas a chance dessa ação acontecer pode ser de 50%,
45%, 25%. Essa probabilidade são valores que variam de 0% a 100%, ou de 0 a uma unidade. O 0 representando 0% e o 1 representando 100%, tá certo? Então, probabilidades são chances de ocorrência. A análise combinatória tem a ver com o número de possibilidades. E esses dois assuntos estão diretamente ligados à teoria de conjuntos. Organizar os dados em conjuntos numéricos. Então fica aí a dica. Funções, as 4 principais que estão diretamente ligadas ao Enem. Função afim, que é a famosa função do primeiro grau. Função quadrática, que é a função do segundo grau. E muita atenção à função exponencial e logarítmica. Porque quando eu falo de pandemia, quando eu falo de coronavírus, eu estou diretamente ligado a um assunto lá em biologia, que é o assunto de população. E quando eu falo de população lá em biologia, função exponencial e logarítmica estão muito presentes. Principalmente a ideia das assíntotas, né? Que são as retas que limitam o meu crescimento ou decrescimento da minha função exponencial e logarítmica. E isso eu estou falando para você do ponto de vista gráfico, né? É importante que você saiba e que você se dedique a essas duas funções e às propriedades delas, porque provavelmente, se eu falar de pandemia, coronavírus, esse assunto pode estar lá numa questão de biologia e, se estiver envolvido, possivelmente eu teria a função exponencial e logarítmica lá presentes, tá certo? E é lógico, gente, por último, a ideia de estatística. Gráficos, tabelas, organização de dados em tabelas, gráficos que sejam formatos gráficos de linha, gráficos de setor, que é o famoso gráfico de pizza, gráfico em barras ou gráfico de colunas. Eu posso organizar meus dados estatísticos das mais variadas formas, né? E aí eu também tenho que entender que o meu MTC aqui, o meu MD, da minha abreviação, também podem estar presentes na prova. Medidas de tendência central, que são 3, cálculo de média, moda e mediana, e medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão. Eu tenho 2 medidas de dispersão na estatística, tá certo? Nesses conteúdos, não sei se você já deu uma navegada aí no meu canal, dá uma passeada aí, você vai ver que vários desses temas já estão aí presentes no meu canal, vídeos que a gente entra em detalhes, explicando cada parte do conteúdo e com as suas partes mais importantes para que você não passe nenhum tipo de aperto na hora do Enem e nem na sua preparação e nos seus estudos, tá certo? Então, gente, fica aqui a dica, não se esqueça, esses 3 assuntos são de vital importância nesse momento pela situação que a gente está vivendo. Eu espero, gente, que com essas dicas desses 3 principais temas, eu tenha te ajudado a clarear um pouquinho mais. Dedique-se, dê uma atenção muito especial a esses temas, para que você consiga se preparar bem para o Enem e não passe aperto no momento da prova, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de dar aquela curtida aí ao final do vídeo, tá? Bons estudos, uma boa preparação aí, curta a dica e até a próxima, pessoal!